Não, beleza, é que eu tava quietinho mesmo. Tá me ouvindo? Tô gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o Wilson. E hoje eu vou falar sobre as características gerais das proteínas, certo? Então, isso aqui, as proteínas, elas são é um composto orgânico, também conhecido como macromolécula ou biomolécula. Ela vai fazer de 10 a 20% do contenido orgânico celular. São moléculas de grande tamanho, por isso que a gente chama que elas são macromoléculas. Tem livros que trazem ela como biomoléculas, que elas são uma molécula essencial para a vida, certo? Então, constituídas de quê, basicamente? De quatro elementos químicos: do carbono, do hidrogênio, do oxigênio e do nitrogênio. Os monômeros, e meros é parte, mono é um, então é uma parte, ou seja, a menor parte das proteínas são os aminoácidos. Então, as propriedades químicas, físicas dos aminoácidos é dado pela natureza, pela quantidade, pelo ordenamento dos aminoácidos que estiverem na cadeia. A união dos aminoácidos é dada por um radical amino de um aminoácido com um grupo carboxilo de outro e vão formar o que a gente conhece como enlace peptídico, certo? Então, a gente determina que quando está em presença de uma proteína, quando a gente tem mais de 100 aminoácidos ou um peso molecular superior a 6 mil Daltons, certo? Pronto. Lembrando que quando a gente estiver falando para o pessoal da UNR, a gente sabe que na UNR eles consideram que as macromoléculas são formadas por mais de 50 aminoácidos e tem um peso molecular de mais de 6 mil Daltons, certo? Então, pronto. Só para ficar essa aclaração. Agora, o que acontece? A gente vai ver dentro para descrever as diferentes estruturas que existem nas proteínas, a gente tem estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária, estrutura quaternária. À medida que eu vou aumentando os níveis das estruturas das proteínas, eu vou tendo várias uniões. Por exemplo, só para dar um exemplo, na primária, que a gente fala que em forma de cuentas de um cochar, é como se fosse aquele colar de pérolas. Eu tiro aquele colar, tiro do pescoço aquele colar de pérolas e coloco em cima da mesa, vou ter várias bolinhas, uma do lado da outra. E isso é o que a gente fala cuentas de um cochar, certo? Então, e aqui a gente tem basicamente uniões peptídicas covalentes. Na estrutura secundária, a gente tem duas formas. A gente tem a forma de orra pegada ou helicoidal. Orra pegada é como se tivesse uma folha com vários zigue-zagues. Helicoidal é como se tivesse uma linha que tivesse fizesse a letra E várias vezes, certo? Então, esses são as duas formas que a gente tem. Na estrutura secundária, a gente tem uniões por ponto de hidrogênio e tem as coisas da primária, porque se eu estou no nível secundário, eu tenho o que eu tenho na primária. Então, eu tenho uniões por ponto de hidrogênio e uniões peptídicas covalentes, tá? Na terciária, o que acontece? Eu tenho tudo que eu tenho na primária e secundária, só que agora, além disso, eu tenho as pontes de sulfuro, eu tenho uniões iônicas, eu tenho forças de Van der Waals, eu tenho uniões hidrofóbicas, e aqui as proteínas elas vão adotar uma forma tridimensional, na sua maioria elas vão ser globulares, ou elas podem ter algumas proteínas que têm uma forma distendida, certo? Aqui a gente já começa a falar de alto valor molecular, de alto valor biológico, perdão. Alto valor biológico, a gente está querendo falar que uma proteína que tem alto valor biológico, ela é uma enzima. E aqui vem aquele jargão que a gente fica doido quando os professores falando, que eles ficam falando que se fosse uma coisa, uau, que diz que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, tá? Isso aí é evidente. Por quê? Porque o que eu tenho aqui, se eu estou falando que no nível terciário eu tenho uma enzima, e eu estou falando dos níveis diferentes de proteína, ou seja, é uma proteína, só que ela é uma enzima também, porque ela tem alto valor biológico. Estrutura quaternária é o quê? Eu tenho todas as uniões que eu tenho, todas as formas de união que eu tenho da primária, secundária e terciária, e agora, além disso, ela vai formar agregados de 2 ou mais cadenas terciárias, que vão formar complexos maiores. E aí a gente vai falar que a gente tem presença de uma estrutura quaternária, sendo que a estrutura quaternária também tem alto valor biológico. Vocês poderiam ter uma ideia, um exemplo de proteína terciária, a gente tem o colágeno, e como estrutura de proteína quaternária a gente tem a hemoglobina, certo? É importante a gente falar os exemplos. Então, para mencionar os tipos de proteína, a gente tem proteínas simples e proteínas conjugadas. As proteínas simples é só proteína e nada mais. As conjugadas, eu gosto de falar que conjugada de cônjuge, de casadinho, porque é um grupo proteico mais um grupo não proteico.
que significa isso? Que eu tenho uma glucoproteína, ou seja, é proteína mais lúcido, eu tenho uma lipoproteína, é proteína mais lípido, eu tenho uma mucoproteína, que é proteína mais muco, eu tenho nucleoproteína, que é proteína mais algum nucleótido, tá? E a gente vai ter proteínas que são insolúveis, como a queratina e o colágeno, solúveis, como a albúmina, e intracelulares a gente tem a histona e as peroxidases, certo? Então, isso aí, basicamente, vários exemplos que a gente está dando, certo? De tipos de proteína. Aqui a gente vai falar algumas funções das proteínas e dando alguns exemplos. Então, por exemplo, assim, proteínas que cumprem papel estrutural. A gente tem quem? A gente tem o colágeno e a queratina. Proteína que tem papel de hormonal, insulina. Proteína que tem papel de antibiótico natural, linfócito T e linfócito B. As proteínas que cumprem funções enzimáticas, a gente tem as lipasas e as amilasas. Proteínas que têm funções contráctiles, actina e miosina. Proteínas que têm função energética, a gente sabe que para cada grama de proteína vai produzir 4 quilocalorias. Proteínas que têm função armazenadora, seja a ferritina, né? Defensivas, a gente tem os anticorpos e o interferon. E também as proteínas são transportadoras, que a hemoglobina é uma proteína transportadora por excelência. E a gente tem os moduladores celulares, que é a nossa famosa P53, que essa enzima é crucial para quando a gente estiver falando de apoptose ou morte celular programada. E aqui a gente tem que entender um princípio básico, né, quando a gente falar, e aqui a gente tá no limiar de proteína e aminoácido, né? Então, aqui a gente já praticamente faz uma mini introdução quanto aos aminoácidos. A gente vai falar mais de aminoácidos, vai ter um capítulo especial só falar de aminoácidos. Então, o que acontece? Aqui a gente tem que saber que a gente tem aminoácidos essenciais e não essenciais. Os essenciais são aqueles que a gente precisa ingerir através da dieta. O organismo não é capaz de produzir eles, por isso que a gente chama aminoácidos essenciais. Os não essenciais são aqueles que a gente não precisa adquirir na dieta. Nosso organismo tem a capacidade de produzir. Então, essa é a diferença básica dos essenciais e não essenciais. Aí está a lista, é só vocês pararem, lerem, interpretarem e serem felizes. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham um bom estudo, né? E convido vocês a todos a sempre que depois que assistirem uma aula, vocês procurarem fazer o Kahoot dessa aula respectiva, certo? Essa aula, só para ficar claro, essa aula vale para a aula de histologia. Essa aula é uma aula que é tão completa que ela vale para histologia, para bioquímica e para o P1 do pessoal do UNIF, certo? Muito obrigado. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.